Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai dar um exemplo da composição de movimentos usando a equação que a gente viu no vídeo passado, seja expressa dessa maneira aqui na esquerda ou na direita, num caso bem simples, que é o caso de um barco indo a favor ou contra a correnteza, mas alinhado com a correnteza, ou seja, correnteza e barcos alinhados. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um barco que a velocidade que ele tenha em relação às águas seja uma velocidade, por exemplo, esse aqui é o barco, está visto de cima, e a velocidade que ele tem em relação às águas, vamos supor que seja uma velocidade de 15 metros por segundo. Só um exemplo, 15 metros por segundo. E vamos supor que esse barco queira descer um trecho do rio que tem uma distância de, por exemplo, 40 metros. E, para vocês entenderem quem é a velocidade que o barco tem em relação à água, é sempre bom usar um artifício didático que é assim. Didático porque não dá para parar um rio, né? Mas a gente vai parar o rio. Deixa eu tirar esse azulzinho daqui que está parecendo ao quadrado e não é, né? É 15 metros por segundo a velocidade. Então é assim. Para entender quem é essa velocidade que o barco tem em relação à água, essa é a velocidade relativa. A velocidade que ele tem em relação à água. A velocidade relativa. E para entender quem é essa velocidade, tem um artifício didático, como eu ia dizendo, que é assim. A gente finge que a água do rio está parada. Para a água do rio. Vamos supor que desce para parar a água do rio. Então essa seria a velocidade real que ele tem em relação à água. 15 metros por segundo. E aí é óbvio que essa velocidade também seria a velocidade que ele tem em relação ao solo. Mas com a água parada, seria a velocidade que ele tem em relação ao solo e também seria em relação à água. Mas aí vamos supor que alguém liga as águas do rio e o rio começa a descer. O rio passa a ter uma velocidade também. Então, ao mesmo tempo que ele está andando 15 metros por segundo, a cada segundo 15 metros em cima da água, a água embaixo dele está se arrastando. E, portanto, a velocidade da correnteza, a velocidade do rio, é a velocidade de arraste. E aí a água embaixo dele também se arrasta, e vamos supor que a água se arrasta com uma velocidade, esses risquinhos azul é para imaginar que é a água, tá? E vamos supor que a velocidade que o rio desça, seja uma velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo. Vou tirar esse daqui para não atrapalhar a nossa visualização aqui. Ops, desculpa. Então, vamos supor que o rio desça com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então é assim, quem é a velocidade relativa? É a velocidade que ele tem em relação à água. Se a água tivesse parado, essa seria a velocidade real dele. Só que, além dele estar andando 15 metros por segundo em relação à água, a água embaixo dele também está descendo. Então, a cada segundo, veja o seguinte, a cada segundo, a água anda 5 metros para a direita. E ele, nesse mesmo segundo, anda 15 metros para frente em relação à água. Dá para perceber que, então, a velocidade que ele vai ter em relação ao chão, em relação à terra, vai ser 20 metros por segundo? Porque se você pegar uma aguinha aqui, por exemplo, ó, pega uma aguinha aqui. Em um segundo, essa aguinha anda 5 metros. Mas o barco, que é o vermelho aqui, ele não vai junto com a água. Ele já tem uma velocidade em relação à água. Ele estava aqui nesse ponto. A água fez ele andar 5 metros. Mas ele mesmo, em relação à água, anda mais 15. Sozinho em relação à água. Porque ele está com o motor ligado lá. Então, a água embaixo dele anda 5. E ela já arrastaria o barco com uma velocidade de 5 se o barco tivesse parado. Dá para entender isso? Se o barco tivesse desligado, com o motor desligado, ele iria junto com a água, com uma velocidade de 5. Só que a água empurrou o barco 5 metros e o próprio barco, por causa que o motor dele está ligado, conseguiu andar 15 metros para frente em relação à água. Portanto, a velocidade com que ele vai para frente é 20 metros por segundo, né? Mas, se você não consegue perceber isso intuitivamente, você pode usar o teorema de Roberval, né? E usando ele nessa forma aqui, como é que fica então? Deixa eu só apagar essas flechinhas aqui para não atrapalhar. Como é que fica o teorema de Roberval? Qual que vai ser a velocidade resultante que ele tem em relação ao solo? Essa velocidade vai ser a velocidade que ele tem em relação à água, a velocidade que ele tem em relação à água, que é 15 metros por segundo para a direita, 15 metros por segundo para a direita, mais a velocidade de arraste, que é a velocidade que a água tem em relação ao chão. E que é também para a direita, nesse caso, 5 metros por segundo. Então é assim, a velocidade, uma forma didática de entender a velocidade relativa a velocidade relativa é a velocidade que o barco teria se a água tivesse parada. É a velocidade que ele tem em relação à água. E aí essa seria a velocidade real. E a velocidade de arraste? A velocidade de arraste é a velocidade da própria água que vai para frente.
E se o barco desligasse o motor, o barco iria junto com a água, se o barco tivesse com o motor desligado. Não é o caso, né? Mas se ele tivesse com o motor desligado, ele iria com a própria água com a velocidade de 5 metros por segundo. Então é assim, se a água tivesse parado, ele iria com 15. Se o motor tivesse desligado, ele iria com 5. Agora, ligando o motor e ligando a água, ele vai com 20. Por quê? Porque se o motor tivesse desligado, a água já conseguiria arrastar ele 5 metros em 1 segundo. Só que se a água tivesse parado e ele ligasse o motor, ele conseguiria andar 15 metros. Agora, ligando os dois, ligando a água e ligando o motor, ele consegue andar 20 metros. E repara que é isso que o teorema de Roberval me diz, né? 15 metros por segundo para a direita, um vetor de 15 para a direita mais um vetor de 5 para a direita, vai dar um vetor de 20 metros por segundo para a direita. Portanto, quanto tempo vai demorar para o barco sair daqui e andar os 40 metros dele? Ora, se ele vai com uma velocidade de 20 metros por segundo, e ele vai ter que andar 40 metros, o que significa 20 metros por segundo? Que a cada segundo ele anda 20 metros. Para andar 40 metros, ele vai demorar 2 segundos. Né? Agora, e se ele tivesse que subir o rio? E se o barco tivesse aqui, e quisesse subir rio acima, contra a correnteza, e com a mesma velocidade relativa, com uma velocidade relativa de 15 metros por segundo. Dá para perceber? E a água continua descendo. A água continua descendo com a mesma velocidade, 5 metros por segundo. Dá para perceber agora que a cada segundo, pense o seguinte, a cada segundo, se o motor do barco tivesse desligado, a cada segundo a água ia fazer o barco andar 5 metros para a direita, se o motor do barco tivesse desligado. Mas o motor do barco não está desligado, pelo contrário, está ligado e nesse mesmo segundo o barco andou 15 metros para frente em relação à água. Ora, se a água desceu 5 metros e ele, em relação a essa água, andou 15 metros para frente, quantos metros para frente ele foi de verdade? Ele foi 10 metros para frente, de verdade quer dizer, em relação à Terra. Né? Em relação à Terra, ele foi 10 metros para frente. E se você usar o teorema de Roberval, né, nessa forma aqui, também dá para usar direitinho, né? Essa fórmula vale sempre. Então fica a velocidade relativa dele, que é 15 metros por segundo, só que agora é para a esquerda, ele está tentando subir o rio, 15 metros por segundo, mais a velocidade da correnteza, que é 5 metros por segundo para a direita. E aí pronto, né? 15 para a esquerda com 5 para a direita, quanto que vai dar o vetor resultante? Vai dar 10 metros por segundo para a esquerda, né? 10 metros por segundo para a esquerda. Repara, um vetor de 15 para a esquerda com mais um vetor de 5 para a direita, o resultante dá 10 para a esquerda. E agora, vamos ver quanto tempo ele vai demorar nessa situação para subir os 40 metros. Nessa situação, para ele andar 40 metros, a velocidade real dele, que ele tem em relação à Terra, não é real, né? A velocidade resultante em relação à Terra é 10 metros por segundo. Então, para ele andar 40 metros em relação à Terra, pensa, o que significa 10 metros por segundo? Que a cada segundo ele vai conseguir subir 10 metros rio acima. 10 metros, mas ele vai precisar subir 40 metros. Portanto, ele vai demorar 4 segundos para conseguir subir o rio completamente. Né? 4 segundos agora. Né? Se na descida ele demorava 2, agora ele vai demorar 4 segundos. Só cuidado, que não é sempre que vai dar o dobro. Nesse caso deu o dobro pelo tipo de escolha da velocidade. Né? A velocidade aqui resultante deu 20, aqui deu 10. Portanto, aqui a velocidade era o dobro, então demora metade do tempo. Né? Aqui a velocidade é metade, demora o dobro do tempo. Mas não é sempre isso. Né? Isso aqui foi só um exemplo numérico. Mas acho que deu para visualizar como usar o teorema de Roberval nessa situação bem simples. E deixo para vocês usar o mesmo teorema, agora usando ele na forma um pouquinho mais geral que essa daqui. Né? Velocidade do objeto em relação à Terra, objeto em relação a A, mais A em relação à Terra. Lembrando que, nesse caso em particular, o objeto é o barco, então seria o barco em relação à Terra, vai ser igual a velocidade do barco, objeto é o barco, do barco em relação à água, e se eu falei que A é a água, então aqui também é a água, mais a velocidade da água em relação à Terra. E quem é a velocidade da água em relação à Terra? A velocidade da água em relação à Terra é a velocidade de arraste, é a velocidade da correnteza. E quem é a velocidade do barco em relação à água? É a velocidade relativa, que é aquela que ele teria se a água tivesse parado. E aí sobra do barco em relação à Terra. Lembra do vídeo anterior que a gente viu que esse A aqui tem que ser sempre igual a esse A, e que daí o que sobra
o que sobra, que é, deixa eu fazer em outra cor aqui, o que sobra, que é esse objeto e a Terra, tem que ser igual a esse objeto aqui e a Terra aqui. Ó. Aqui objeto, aqui Terra, então aqui o primeiro é objeto, o último é Terra. E no meio pode ser qualquer coisa, mas tem que ser igual, A e A. Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou dar o exemplo de que o barco tenta atravessar o rio não a favor da correnteza e nem contra, mas sim na perpendicular, que é um caso um pouquinho mais complexo, mas é bem interessante também. Até logo, um abraço.